Você já percebeu que quanto mais você pensa, menos você vive? Que quanto mais sua mente tenta entender tudo, mais cansado você se sente? E que às vezes não é o mundo que está pesado, é a sua cabeça que não consegue desligar? Se você já deitou na cama exausto, com o corpo pedindo descanso, mas a mente se recusando a parar, então esse vídeo não é por acaso. Hoje você vai entender por que pensar demais dói, por que a mente entra em looping e, o mais importante, como sair desse ciclo silencioso que rouba sua paz, seu foco e sua energia vital. Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você convive com seus próprios pensamentos. Pensar não é o inimigo. Refletir é uma das maiores capacidades humanas. O problema começa quando o pensamento deixa de ser ferramenta e vira ambiente. Quando você não usa a mente, mas vive dentro dela. Pensar demais dói, porque o cérebro não foi feito para carregar o mundo inteiro. Ele foi feito para decidir, agir e depois descansar. Mas a maioria das pessoas nunca ensinou a própria mente a encerrar um ciclo. E então o que acontece? A mente cria histórias, simulações, cenários que nunca chegam a existir. Você sofre por coisas que não aconteceram, se culpa por coisas que não pode mudar e teme coisas que talvez nunca venham. Isso cansa, isso drena, isso adoece. E o pior, você começa a achar que isso é normal. Quem pensa demais geralmente é visto como alguém inteligente, cuidadoso, profundo. Mas por dentro, vive em exaustão silenciosa. Pensar demais dói porque você revive conversas antigas, ensaia diálogos que nunca acontecerão, antecipa rejeições, tenta controlar o incontrolável, busca garantias onde só existe incerteza. A mente fica em estado de alerta constante, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, e o corpo paga o preço. Insônia, tensão muscular, ansiedade, irritação, fadiga mental. Não porque a vida é cruel, mas porque a mente não sabe descansar. Existe uma mentira silenciosa que mantém as pessoas presas no excesso de pensamento. Se eu pensar o suficiente, vou evitar o sofrimento. Mas pensar demais não evita a dor, ele apenas a antecipa. Você tenta controlar o futuro pensando, tenta corrigir o passado pensando, tenta entender tudo, prever tudo, explicar tudo, e acaba perdendo o presente. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio escreveu algo simples e brutal. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. O problema é que a maioria faz o oposto, tenta controlar os eventos com a mente, e isso é uma guerra perdida. Pensar demais dói porque a mente entra em looping. Ela repete as mesmas perguntas. E se der errado? Por que eu disse aquilo? O que vão pensar de mim? E se eu falhar? E se eu não for suficiente? Essas perguntas não buscam respostas. Buscam segurança emocional. Mas segurança emocional não vem de pensar mais, vem de aceitar limites. Quando você não aceita que não controla tudo, a mente tenta compensar pensando sem parar. E quanto mais ela pensa, menos paz você sente. O estoicismo não ensina a parar de pensar. Ensina a pensar melhor. E principalmente, ensina quando parar. Os estoicos separavam a realidade em duas partes. O que está sob meu controle, o que não está. Pensar demais dói porque você mistura essas duas coisas. Você pensa demais sobre a opinião dos outros, o passado, o futuro, o comportamento alheio. Tudo isso está fora do seu controle. E a mente sofre tentando dominar o indominável. Quando um pensamento surgir, pergunte: isso está sob meu controle agora? Se a resposta for não, solte. Não discuta com o pensamento. Não lute contra ele. Não tente vencer. Apenas não alimente. Pensamentos são como fogo. Sem combustível, eles se apagam. Existe uma relação direta entre pensar demais e procrastinar. Quem pensa demais tenta alcançar clareza perfeita antes de agir. Mas a clareza só vem depois da ação, não antes. O pensamento excessivo cria uma ilusão de preparo, mas na verdade é medo disfarçado de análise.
E quanto mais você pensa, mais distante fica do movimento. O estoico age com o que tem, aprende no caminho, ajusta depois. Você não precisa silenciar a mente. Você precisa não obedecer a tudo que ela diz. Pensar demais dói porque você acredita em cada pensamento como se fosse verdade. Mas pensamento não é fato, é apenas uma sugestão. E você pode escolher não segui-la. Toda noite antes de dormir, pergunte: o que estava sob meu controle hoje? O que não estava? Onde desperdicei energia pensando demais? Sem culpa, sem julgamento, apenas clareza. Esse simples ritual ensina sua mente a fechar o dia. E uma mente que fecha ciclos, descansa. Pensar demais dói porque você tenta viver todas as possibilidades ao mesmo tempo. Mas a vida só acontece em um lugar, no agora. Quando você volta para o presente, a mente relaxa. Não porque os problemas sumiram, mas porque você parou de carregá-los todos de uma vez. Se esse vídeo fez sentido para você, não ignora isso. Escreve nos comentários: eu escolho clareza, não excesso. Isso não é para mim, é para você se comprometer com uma nova postura mental. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like. Isso fortalece o canal. Se inscreve para continuar aprofundando sua mente com sabedoria prática. E se você quiser dar o próximo passo, assista o vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele se conecta perfeitamente com tudo o que você ouviu aqui. Obrigado por ficar até o final. Cuide da sua mente, ela é sua casa. Até o próximo vídeo.